é uma organização que tem por base igrejas evangélicas e que compõe o Movimento Ecumênico e o Fórum Ecumênico Brasil. Eu também faço parte da coordenação do PAD, que é o responsável, né, o Programa de Articulação e Diálogo sobre Cooperação Internacional, responsável por pelo nosso dia, né, por essas discussões de hoje. Então, já começo agradecendo a disponibilidade e também participação de todos e todas vocês aqui nesse dia de hoje. A gente está num contexto que exige, né, de nós um momento de reflexão, de debate, de acúmulo, de socialização de informações, mas principalmente de estratégias, de tendências, de buscar caminhos, de pensar possibilidades conjuntas para essa relação de cooperação. Então, vou começar com alguns avisos aqui, né? O primeiro é que, se não quiserem, não precisa se deslocar para pegar água, que tem água aqui do lado, tem banheiro aqui também, o aviso. E que a gente precisa falar devagar, porque para facilitar um pouco a tradução e também quem está acompanhando, que não tem um domínio sobre o nosso idioma. Então, que a gente precisa estar aqui nesse momento contribuindo para socializar e para ampliar ainda mais a participação de todo o grupo. Então, eu quero começar dizendo que o nosso papel e a nossa proposta agora à tarde é de continuidade do que nós ouvimos de manhã, né? Pela manhã, a gente convidou especialistas, pessoas que estão estudando sobre o tema da cooperação em diferentes países ou de diferentes países. A gente ouviu aqui sobre os desafios ligados ao multilateralismo, mas especialmente as cooperações, tanto a americana, quanto a União Europeia, quanto a China e também a Alemanha. Além disso, também os fundos privados, né? E que é para a gente um aspecto importante para refletir sobre a cooperação. Então, dizer que agora à tarde o desafio está conosco enquanto grupo, né? Enquanto coletivo aqui nessa roda. É o nosso momento de trazer as nossas questões, de dialogar sobre não só a cooperação, mas especificamente sobre as estratégias. Então, lembrar que a nossa escolha para agora à tarde como tema da roda é que a gente possa olhar sobre as estratégias coletivas para influenciar políticas de cooperação com as organizações da sociedade civil brasileira e o papel das redes e organizações. Então, por que também a gente escolheu esse tema de pensar sobre as estratégias e a gente ressalta a perspectiva de pensar de forma coletiva? Primeiro, porque como país, né, como Brasil, a gente entende, inclusive, que esse é um momento de que a gente tem a oportunidade de, durante uma COP, estar reunido como organizações da sociedade civil, redes e movimentos sociais, porque o nosso país permite, em função da democracia que a gente fortalece, que a gente reconhece como importante para o nosso sujeito político, né? Sujeito político coletivo que está aqui e que a gente se dispõe a trazer a partir das nossas experiências, a partir do que a gente faz como movimento social e como organização, defender direitos, defender a democracia e, principalmente, lutar por justiça social no nosso país. Então, é a partir daí que a gente, enquanto programa de articulação e diálogo sobre cooperação, entende e reconhece o nosso papel como organização da sociedade civil no Brasil. E tudo que a gente, né, a partir do nosso lugar, da nossa forma de se organizar, de trabalhar, de atuar, tem contribuído para romper, para contribuir para enfrentar as desigualdades no país e as injustiças colocadas aqui no mundo. Então, as falas de hoje trouxeram para a gente já reflexões que vêm de fora e da relação entre os diferentes países e o Brasil.
o PAD, em 2025, nós nos dedicamos a pensar momentos e rodas que pudessem favorecer esse diálogo sobre como está se posicionando a cooperação internacional na relação com o Brasil, especialmente com as organizações da sociedade civil. Nós fizemos uma primeira roda em abril, e esse é o segundo momento de reflexão nesse ano de 2025, porque a gente entende que a cooperação internacional tem mudado as suas formas de atuar, tem alterado caminhos, perspectivas e possibilidades. Então, o papel do PAD e a importância que o programa tem para nós que fazemos a organização social brasileira tem sido esse, de proporcionar e de facilitar o debate, o diálogo, o aprofundamento sobre aquilo que a gente vem vivenciando e sobre quais são as nossas perspectivas para o futuro. Então, olhando a partir daí, eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer agora à tarde para estimular a nossa reflexão é que nós possamos reconhecer a nossa importância como organização da sociedade civil, como movimento social, mas especialmente a importância do PAD nesse processo, como um programa que está olhando a cooperação internacional, está olhando sobre as formas de cooperação internacional e possibilitando para que, conjuntamente, a gente possa pensar estratégias e alternativas que deem conta de valorizar e de dar sequência ao nosso trabalho, contando com a importância das contribuições ligadas à cooperação. Mas tem um aspecto que hoje de manhã também foi colocado aqui pela professora Elisa, tem a ver com o nosso olhar sobre o Brasil. Eu acho que Vicente falou sobre impostos e contribuições nesse sentido, e a professora Elisa também lembrou dos desafios que a gente tem de buscar ainda mais informações sobre a Agência Brasileira de Cooperação, e nós, no PAD, já vimos discutindo e colocando a relevância que a gente precisa também de atuar, perceber, reconhecer, entender como os traços de cooperação estão se dando, mas também a partir do Brasil, e como é que o nosso país também tem valorizado e tem assegurado as ações que nós temos feito enquanto sociedade civil. Então, agora à tarde, não tem mesa, a mesa é composta por todos e todas nós. Então, esse é um momento que nós não temos os convidados e as convidadas já estão aqui, entendendo que aqui nós temos práticas que refletem a cooperação e acúmulos também que as organizações têm vivenciado. Então, é a partir daí que nós queremos proporcionar esse debate entre nós. O que é que a gente pensou? Nós construímos algumas perguntas que podem facilitar a nossa conversa agora à tarde, mas eu queria lembrar, primeiro, que, na prática, a gente tem vivenciado as alterações na forma e nos caminhos da cooperação, isso eu acho que é importante a gente ressaltar, mas, principalmente, nós, como organizações da sociedade civil, temos resistido, né, na nossa atuação, no nosso lugar, nas diferentes perspectivas, demonstrando práticas, como a gente pode dar continuidade ao nosso trabalho, mas também elencando, pontuando desafios e formas de superação e quais as nossas contribuições efetivas. Hoje, na fala dos companheiros, eu queria ressaltar 2 pontos que também são importantes para valorizar o nosso momento agora à tarde. Uma é que eu acho que, se não me engano, foi Aurélio, ele lembrou dizendo o seguinte: os acordos, eles estão acontecendo em todos os lugares, né? Em todas as partes. Existem acordos sendo estabelecidos sobre práticas que têm a ver com o território, que têm a ver com a vida das pessoas e como cada um de nós se dispõe. Então, eu queria dizer também que aqui é um momento de acordos, né, em que nós, coletivamente, podemos pensar sobre como continuar com o nosso trabalho nesse contexto colocado aí com a cooperação. Então, já para irem se preparando aí para socializar e participar desse momento, as questões, elas são bem práticas. Eu tinha me preparado, mas aí a gente não tem onde expor,
mas aqui a gente tem 4 elementos que nós pensamos para agora à tarde. É pensar um pouco sobre quais são os interesses que estão em disputa no que diz respeito à cooperação internacional. Né? Acho que a Elisa falou aqui de manhã que, por exemplo, a cooperação alemã tem muito interesse sobre o Brasil e continua tendo o Brasil como prioridade, né? Quais são os interesses que estão colocados em disputa, principalmente quando a gente pensa sobre cooperação ligada ao desenvolvimento e as questões específicas também ligadas aos temas socioambientais? As estratégias coletivas que nós já podemos estar experimentando ou podemos apresentar como ideias e como perspectivas. E depois, se a gente conseguir ainda um pouco mais detalhista, a gente pode pensar ações conjuntas. E aí podem não ser novidades, mas o que é que está acontecendo nos nossos territórios, a partir das organizações com as quais a gente vem atuando, que já dão conta ou estão aí servindo como formas de resistência num contexto de crise e de alteração desse modelo de cooperação que está estabelecido hoje no Brasil e no mundo. Então, eu queria que, com essa breve introdução, dizer que a facilitação hoje ela é desafiadora, porque a gente tem aqui uma grande roda, então queria contar com a ajuda de vocês. A gente pode ir aqui fazendo como uma roda de diálogo, porque essa é a nossa proposta, né? Os acordos são feitos e vivenciados na roda, né? Como a gente diz. Entra na roda com a gente e traz aí as suas contribuições para esses elementos que serão úteis nesse momento de escuta. Esse é, mais uma vez, e eu quero registrar, não vou me cansar disso, é, mais uma vez, uma contribuição da importância que o Programa de Articulação e Diálogo sobre Cooperação Internacional tem quando propõe momentos como esse, que possibilitam a nossa participação, a nossa escuta e a nossa troca sobre aquilo que é também a base facilitadora para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então, abro aqui a nossa roda para conversarmos sobre esses temas e essas questões. Quem quer começar? Sim, canta, vamos lá. E produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. Une o cordão, por isso vem mais da mão. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, vem, vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Obrigada. Obrigada, Jurema. Então, quem for vindo falar ou do lugar, ouvir ao microfone para facilitar a compreensão dos colegas e principalmente a tradução, diz o nome e de onde está vindo. Deixa eu passar para. Bom dia, boa tarde, pessoal. Me chamo Adriano Caripuna. Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Venho do território indígena Panorama, terra indígena Caripuna. Então, eu não pude participar e nem fazer pergunta para o pessoal que estava sentado aqui. Isso para mim não é mesa, né? Foi uma cadeira. E assim eu vi que ficou muitas coisas para perguntar, principalmente nós do povo tradicional, pessoal. Vocês deixaram muita coisa passar batido.
o homem do dinheiro estava aqui e vocês não cobraram ele. E eu peguei ele ali e comecei a conversar com os 4. E assim, o que é preciso nós, dos povos tradicionais, que necessita dessa cooperação? É nós dizer de que forma que essa cooperação tem que ser feita, viu? Porque nós sabemos a realidade do nosso território. Primeiro fato. Segundo fato, de que tempo que vai ser executado essa cooperação, ou seja, a linha de tempo, tá? E também que o pessoal não perguntaram e nem cobrou de dizer que nós queremos essa cooperação direto entre a nossa associação ou a nossa organização na qual nós representamos, porque nós somos capazes. Nós temos administrativo, jurídico e outras coisas mais de poder executar esse projeto. Outra coisa que deixaram de perguntar deles, como eu disse, eu não pude falar porque já tinha acabado o tempo, por que há muita burocracia para nós acessarmos os editais? Por que só para isso, para os povos tradicionais, acontece isso? Essa morosidade tem que acabar, porque os problemas vão se acarretando. Não foi feita essa pergunta e todo mundo bateu palma. Eu não bati palma porque tinha muita coisa que precisava ser perguntado e cobrado deles. Porque quem sabe da nossa realidade, pessoal, eu como indígena, eu sei da realidade do meu povo. Eu sei o que meu povo passa. Vocês, quilombolas, sabem da realidade de vocês. Quebradora de coco, que é do estado do Maranhão, sabe da realidade delas. Então, cada um tem que falar da nossa realidade. E outra coisa que também não perguntaram, por que quando a gente manda um edital de projeto, eles dizem que é muito caro? Região Norte, o Brasil, as coisas são caras. Sabe, isso tem que deixar claro. Eu sempre cobro isso nas minhas intervenções, seja com o pessoal que estão aqui presente, mas também com outros financiadores que pretendem financiar projetos. É isso que tem que deixar claro, porque muitas vezes, quando esse financiamento, ou quando a gente quer ter acesso a esse projeto, muito, ele faz essa curva muito grande. Quando chega os problemas, já está muito maior, ou já passou o prazo de execução. Por exemplo, só para finalizar, em nossas regiões norte, a gente tem o tempo de preparação de roça. Muitas vezes o projeto chega em dezembro, já passou a época de executar o projeto. Então, essa diversidade étnico-cultural, os financiadores, os caras que fazem edital, tem que respeitar. E tem que estar colocado também no edital. E quando tem esses edital, pessoal, o prazo é muito curto. Nós sabemos que a nossa realidade, no nosso território, são distantes. Tem território que são 6, 8 dias na Amazônia para a gente chegar na primeira cidade. E muitas vezes a gente não tem acesso a uma internet boa, porque os editais são muito pesados, são um monte de preenchimento que precisa ser feito, além disso da questão administrativa, técnica e jurídica das nossas associações e cooperativas. Isso não tem que deixar passar, pessoal, porque quem sabe da nossa realidade somos nós que estamos no nosso território. Não deixa passar isso. Nós queremos financiamento direto para nossas associações e para nossas instituições. Viu, pessoal? Nós estamos aqui na COP30 para cobrar isso, porque já chega de que outras pessoas falar por nós. Nós também sabemos falar e nós também temos poder administrativo, técnico e jurídico para executar o seu projeto. Obrigado. Obrigada, Adriano. Essa é uma questão fundamental que o Adriano traz, que tem a ver com o reconhecimento dos territórios, né? Essa é os anúncios, as denúncias, mas também os anúncios que vêm dos territórios. E aí vem todo o ressalta sobre a capacidade, as condições e, principalmente, atender à diversidade, né, do tamanho do nosso país e das condições que estão colocadas. Então, bem importante a colocação de Adriano. E aí eu estou lembrando aqui, a Júlia estava meio que esquecida de que nós temos pontos agora à tarde de uma carta que está sendo preparada também, né, sobre um documento do PAD, desse programa, desse diálogo aqui de hoje, que nós tivemos tanto de manhã quanto agora à tarde, né, como propostas aí a serem apresentadas. E aí o Adriano já traz esse elemento que é bem importante para a gente. Quem mais? Venha cá, Edilena. Falar devagar.
Olá, boa tarde. Eu sou a Edilena, venho da região do Arapiuns, do território Pálago Grande, Santarém, Pará, nosso Pará. Te vai direto às questões, né? A estratégia são os territórios, porque junta muita gente, tem mais forças. Não tem condições de ficar dividindo os territórios. Como, por exemplo, do outro lado que eu moro é o assentamento Pálago Grande. E o outro lado do rio eu vejo as companheiras, os companheiros, a Resex Tapajós Arapiuns, né? Então, a gente não pode pensar em um território se não pensar no outro, porque são todos irmãos, somos pessoas, somos mulheres. Qual é o interesse? Já está na nossa mente, né? Que é a nossa água, a nossa terra, a nossa floresta, os minérios, os animais. Grandes mineradoras, elas querem tirar as comunidades, querem tirar nós de lá. E como se diz que lá não tivesse ninguém. E se nós já estamos aqui, porque já vem 200, 300 anos, pessoas aí lutando para garantir o território para nós que estamos lá. Estamos lutando para quem vem pela frente ainda. As ações, né, em conjunta, elas falam mais alto. São as mulheres organizadas, né? A gente vem do movimento de mulheres chamado AMTR, né? Que é puxado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. A gente trabalha com vários polos, 6 polos, e onde nosso desafio, nosso projeto, o nosso objetivo maior são as quital produtivas, porque a gente sabe que é de lá que vem a renda, é de lá que está a riqueza, é de lá que sai tudo para a nossa alimentação, uma alimentação de qualidade e que dá vida e não traz morte. Então, a mensagem é que esse recurso ele vai diretamente para as organizações, porque a gente sabe administrar, sim, o pouco e o muito. A gente precisa de assessoria, sim, porque tem muitas burocracias. Hoje, para chegar aos projetos, a gente passa por muitas formações. É difícil para a gente, mas a gente consegue, sim. Mas o que chega é a notícia. Tá? E o resultado é pouco. Então, a gente precisa investimento. Para hoje nós produzir, nós precisamos de ter investimento nas nossas propriedades. Água encanada, irrigações, né? Para a gente arrumar um local para a gente beneficiar as farinhas, as polpas, enfim, a juventude hoje, ela precisa ficar no território, mas ela precisa ficar com alguma coisa que vá render dinheiro para ficar no bolso, para ficar aumentando as comunidades. Tem comunidade que está ficando vazia devido a gente não ter esse apoio para dar. A gente reconhece como família que a gente precisa dar, mas ele precisa ter o quê? Uma internet boa, ele precisa ter um curso, ele precisa estudar, mas lá no território. Mas assim, estudar no território é muito importante, que a gente pensa isso, que a educação precisa ir para o território, mas também a riqueza está lá, mas nós precisamos arrumar o açaí, né? A casa do açaí, trabalhar com as sementes, porque isso é muito importante, a valorização das sementes. Então, a gente, com o movimento com mulheres, trabalhamos com um grupão muito grande, por exemplo, a gente tem o de Santarém, tem Mimunjuí e tem Belterra. Então, nós trabalhamos com essa rede de mulheres que realmente a gente precisa se juntar e buscar apoio para que a gente possa fortalecer mais e realmente fortalecer essa questão. E que a mensagem que eu digo, que a floresta não pode viver sem nós sem ela, não somos nada, entendeu? Então não dá, o recurso tem que ir, investimento tem que ir, é para quem está cuidando da floresta, é para quem está lá, cuidando dela, vendo o dia a dia, realmente isso é muito importante, essa questão da mensagem. Muito obrigada. Obrigada, Edilena. Messinha. Edilena lembra para a gente a relação entre terra e território, né? Não existe território sem as pessoas. E é isso que faz com que aquele lugar seja rico ainda mais. Então, queria trazer alguns elementos para pensar também nesse contexto desafiador para pensar a cooperação internacional, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente sair do lugar
de pensar a partir da localização da nossa ação, né? Eu acho que a gente precisa pensar globalmente essa tendência da cooperação internacional de diferentes países, como foi trazido hoje pela manhã, os estudos do PAD apontam sobre isso, de pensar uma tendência global que é focado mais em resultados e efeitos e menos nos processos políticos, que é de longo prazo. A gente vivencia um momento do mundo em que processos pedagógicos de ação política, o resultado não é o agora, não é o hoje, mesmo que os nossos desafios sejam o hoje, né? Então, fortalecer a ação de resistência é importante para a gente pensar o que significa um modelo de financiamento, sobretudo compreendendo a natureza como um ativo político e no mercado de ações, como bolsa de valores, em que a natureza ela é financiada e vem sendo um modelo que está aí sendo disputado e que vai impactar, inclusive, nas exigências dos projetos que a gente tem que trabalhar, que são projetos de 3 anos, com desafios de longo prazo. Então, eu acho que isso, para mim, pensando nos interesses em disputas, isso é uma questão, porque a gente também precisa pensar na nossa ação coletivamente. E aí eu queria trazer um segundo elemento como ideia-força, pensando o lugar de organizações que atuam no campo ecumênico, de organizações que estão atuando no fortalecimento da luta do movimento de mulheres, o movimento feminista, o movimento negro, a agroecologia, são diferentes campos que têm muita fronteira e a gente precisa fortalecer esses campos que estão pensando criticamente o nosso lugar no mundo e um outro sistema democrático de financiamento. E aí fortalecer o PAD também como parte dessa ação política no diálogo sobre a cooperação internacional. Como a gente vai pensar multilateralismo sem pensar uma sociedade civil forte? Sem sociedade civil, não existe financiamento, não existe cooperação internacional. A cooperação não é só uma relação entre países, é relação entre organizações que estão politicamente organizadas. Queria trazer isso como desafio para a gente. Obrigada, Messia. Esse é um ponto que Messia traz extremamente importante que a gente precisa se apegar, né? Os movimentos e as organizações fortes. O que a gente tem vivenciado hoje e as possibilidades que nós estamos hoje vem de uma luta anterior, vem do fortalecimento desse movimento e das organizações que nós não podemos abrir mão, né? É daqui para frente, né? Ninguém retrocede mais nenhum passo atrás. Diga seu nome. Eu vou me apresentar. Passar para cá, para esse lado. Eu venho do estado do Amapá, eu sou mãe Carmen de Oiá e Alorixá, e venho representando o Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, o FOSAM-POTMA, e a IABIC, Instituto Afro-Brasileiro. E quando se fala em cooperação internacional, existem 2 pontos, os positivos e os negativos. E nós, os povos tradicionais, na verdade, a gente preza muito por esse financiamento que deve chegar principalmente na ponta para os povos tradicionais de matriz africana, na questão do acesso aos editais, na verdade, eu posso dizer para vocês, com dignidade, porque quando o Adriano fala que esses editais eles são trucados, principalmente para os povos originários e povos tradicionais, a gente perpassa por grandes problemas, principalmente na questão da confecção desses formulários que são extensos e que ninguém conhece a realidade melhor do que nós que vivemos dentro desse território. Outro ponto positivo é que esses financiamentos, na verdade, eles têm que chegar para nós. Existe, sim, uma grande rede, uma grande cadeia, aonde a dificuldade para os povos de matriz africana acessar todo esse contexto, ele dificulta o nosso andamento. E eu venho de uma região aonde o acesso é muito difícil. É uma ilha onde só se chega pelo
ar, eu posso dizer, pelo Asadura, e também por barco. E lá no Amapá, a nossa dificuldade é grande. A luta entre as organizações internacionais e próprios locais impossibilita o meu povo de acessar certos recursos, principalmente no que se fala na questão de segurança alimentar, porque para a gente acessar um edital do PAA, nós temos que estar todos regularizados. E a única instituição, pasmem vocês, que conseguem passar nesses editais é a IABIC, a qual eu sou representante. Diante de várias instituições religiosas, eclesiásticas, o Amapá é o único que, para entrar a questão de editais, PAA, Cozinha Solidária, enfim, os editais que, na verdade, fazem com que o meu povo saia do acesso à invisibilidade, que saia principalmente da pobreza, da questão da fome, que assola, e a fome ela tem pressa. E quando a gente chega dentro de uma cúpula dos povos, dentro do Tapiri, para falar sobre fome, quando a gente vem disposta a trazer a nossa realidade, acontece que a gente começa a mudar quando essa cooperação internacional ela tem que ser mais presente com o meu povo. Muito obrigada. Obrigada. Quem quiser ir se inscrevendo, se quiser vindo aqui para frente, sentar aqui nesse banquinho, já vamos adiantando. Boa tarde, eu me chamo Joyce, sou militante do MAB. Eu venho lá de Minas Gerais, lá do Vale do Jequitinhonha. Só que talvez vocês já devem ter ouvido tal Vale do Lítio, né? Porque assim, nós temos um governador que ele foi para fora vendendo o nosso território como se a gente fosse apenas minério. Mas reafirmamos, o MAB reafirma, temos cultura, temos minério sim, mas temos cultura, temos gente, temos história. E quando a gente chega nos espaços e reafirma que a gente é Vale do Jequitinhonha, eles tratam a gente como se a gente fosse contra o desenvolvimento do território. Mas que desenvolvimento é esse que fala que é verde? Porque a extração de lítio lá no território é diferente de como foi em Brumadinho e Mariana, que lá utilizou a barragem, né? Por isso que vem aqueles 2 crimes de rompimento. Na minha região, não. Eles têm um marketing que é mineração verde porque são minas a céu aberto, pilhas e pilhas de rejeito. Tem uma casa de uma senhora bem próxima que ela veio a falecer. Ela tinha uma idade de quase uns 90 e poucos anos. Ela não tinha histórico de problema respiratório nem nada. Mas com as explosões da mina lá na região, ela começou a sofrer, porque as explosões são durante 24 horas. Imagina uma idosa com barulho perturbando, não conseguindo dormir direito, criança desse jeito, e ela veio a falecer. Só que a empresa falou que não tem problema, não é o problema dela, que é o problema da prefeitura resolver. Então fica jogando um para o lado para o outro. E quando a gente se impõe, fala que esse desenvolvimento que se diz verde, mas que está fazendo com que o pulmão das pessoas fique marrom, não é desenvolvimento. E não gostamos dessa palavra desenvolvimento porque não é sempre projetos que vêm de cima para baixo. O povo não está no centro do debate, o povo não está sendo beneficiado com essa extração de lítio. Mas, para ser breve, o MAB tem um projeto concretizado lá na região que contrapõe essa lógica de desenvolvimento. A gente construiu, junto com o povo, uma usina solar fotovoltaica flutuante que beneficiamos atualmente umas 900 famílias atingidas, organizadas no movimento, para ter um desconto na sua conta de energia, porque a gente chegava nas comunidades, a gente perguntava para as senhorinhas assim, o que mais te atinge? Ah, minha filha, a conta de luz aqui, ó, não estou conseguindo pagar. Então, a gente sentou com essas comunidades, pensamos um projeto, que através desse projeto, que o Zema, esse mesmo que foi vender o Vale do Jequitinhonha, paralisou por 2 anos, mas o MAB foi fazendo manifestação e viu que o investimento da ANEEL que ela colocou ia ser perdido, a gente fez com que voltasse. Mas é uma
uma usina que tem capacidade para ter 1.250 famílias, e a gente não quer parar só aí, a gente quer ampliar essa usina para que mais famílias e outros lugares tenham essa experiência, que é um exemplo de que o povo, estando no debate, debatendo, eles têm a solução. Obrigada, Joyce. Chegue. Pessoal, boa tarde. Sou o Assá, meu nome é Assá, sou do povo Xananaua, do estado do Acre, tenho 30 anos e sou presidente da Associação do Meu Povo, né? Um jovem liderança, também sou professor, né? E também estou cursando licenciatura indígena, um curso específico na Universidade Federal do Acre. E acompanho um pouco o movimento, né? Desde criança, vendo os meus líderes, vendo os meus mais velhos, e isso me inspira, porque eles estão cansados, estão na base. E hoje nós damos a continuidade dessa luta. Pedimos um olhar sensível aos financiadores, aos que publicam os editais, que há uma burocracia muito grande para chegar do território. A gente consegue ouvir isso, fazer essa leitura em várias palavras, né, de pessoas que já chegaram aqui. E sabemos que muitas vezes essas burocracia é pensado geralmente nisso para dificultar chegar no território, porque quando esses recursos chegam no território, a gente faz diferença, a gente faz acontecer, a gente tem capacidade. Estou aqui, peguei barco, ônibus, voo, eu não vim passear, eu não vim simplesmente fazer turismo, eu vim para me levar uma resposta para quem está lá na base, que queria estar aqui, que queria ter apoio para chegar até aqui e dizer: os povos indígenas existem, os povos indígenas ainda lutam. Ultimamente a gente participou de um evento no Acre, é assim quando a força é grande, quando o líder vê que o pensamento positivo, aonde tem negatividade tem que sair, porque há vozes que ecoam na floresta, os espíritos que ecoam na floresta dos animais, eles estão presentes conosco, eles vivem, eles estão pedindo socorro. O nosso território hoje sofre muito, tanto na enchente quanto na seca. Precisamos ampliar recursos para que possam ser feitos em comunidade. Esse ano, o meu povo sofreu bastante doenças através de consumo de água, porque o igarapé secou, o açude secou, e a gente não tem de onde tirar esse recurso que o homem não consegue fazer. Ele não consegue fazer água. Ele consegue criar meios para conseguir buscar, mas fazer água não. A alimentação, a gente tem sido impactado também. Hoje muitos compram da cidade, mas esse não é o nosso objetivo, não é comprar da cidade. Né? Nós queremos que os recursos cheguem para a gente fazer açude, para a gente criar peixe, para a gente continuar plantando, para a gente continuar cuidando da nossa floresta. Eu trago essa reflexão para quem está financiando, para quem está lá elaborando os editais. Pense sensivelmente nos editais que quando vai chegar nos povos da floresta, nos ribeirinhos, em outras ocasiões. Xabá, xabá. Obrigada, Eliane. Boa tarde a todos. Eu me chamo Eliane, venho do Maranhão, dos Lençóis Maranhenses. Então, eu venho do assentamento PS Santa Rita. Assim como os colegas já falaram aqui, eu venho também trazer uma reflexão para todos os financiadores, né? Essa questão dos editais. A nossa comunidade também trabalha com alguns editais. Então, tem alguns editais muito difíceis da gente acessar. Porém, a gente fica verificando aqueles que mais se adequam à nossa realidade, à nossa linguagem, né? Então, eu queria também trazer essa demanda. A outra questão, falar de formação, eu sou técnico em agropecuária na pedagogia da alternância, e quando a gente olha essa questão das formações, nosso povo também é um pouco esquecido nessas questões. Assim como a colega aqui falou da questão do acesso ao PAA, ao PENAI, dentro das nossas organizações.
trazendo aqui também, falando a partir da minha realidade, da nossa organização, outra dificuldade é uma questão de cartório. As nossas organizações do nosso território estão deixando de existir por uma burocracia muito grande, onde as organizações, para se regularizar, têm que passar 2 anos na fila do cartório para que possa, e aí perde todo um tempo. Então, isso é muito difícil. Hoje, a nossa região do Lençóis Maranhenses está sendo uma área muito... É a questão especulação imobiliária, que está, às vezes, deixando de existir as comunidades tradicionais e muito povo de fora. A outra questão é, na minha cidade, que é Paulino Neves, tem o maior parque eólico do estado do Maranhão, e é onde a gente não se beneficia com 1 quilowatt de energia. Então, isso também eu queria trazer aqui, essa reflexão. A questão dos assentamentos, que tem a titularização, mas quando a gente olha, é totalmente fora da realidade. Entrega o título, mas quando a gente olha, não foi cadastrado no CIGF, e aí tem todo um processo, a gente perde o prazo, e estamos aí. Então, era essa assim, minha reflexão para nós aqui nesse momento de debate. É pela primeira vez, né, que estou aqui em Belém, e trazendo essa voz de quem poderia também, gostaria de estar aqui. Então, essa é minha demanda aqui nesse momento. Obrigada, Eliane. Eliane toca num ponto super importante que tem a ver com cooperação, que é a questão das energias, né? A cooperação entre países, no que a gente, né, escuta de energia renovável, e aí a gente precisa da atenção e da escuta, do reconhecimento dos territórios que estão sendo profundamente afetados com os grandes parques, né, ou com os parques dos grandes empreendimentos, sejam eles eólicos ou de energia solar, que tem afetado diretamente os povos e comunidades tradicionais, os assentamentos de reforma agrária, povo, né, a agricultura familiar, e assim vai, né? Tem uma campanha no Nordeste que diz energia renovável, mas não assim, né? Porque é o modelo centralizado de energia que não beneficia as comunidades e o próprio país, né? Então, esse é um elemento forte de cooperação entre países que a gente precisa cada vez mais de atenção e de interlocução sobre isso. Mas o especial que a Eliane traz é o nosso olhar e escuta apurada sobre quem está nos territórios, na aproximação dos grandes empreendimentos e que muito pouco se beneficia do que está sendo gerado a partir desses investimentos aí, com recursos, sejam eles do nosso próprio país, sejam eles recursos internacionais. Vem. Isso é outro ponto importante, né? Para fortalecimento das comunidades e povos tradicionais, as questões burocráticas têm afetado cada vez mais, e isso é também uma maneira de enfraquecimento, né? Quando a gente está falando que a luta vem do território, que as denúncias e os anúncios também vêm dos territórios, o que parece ser simples, com uma inexistência de um cartório ou mesmo de uma documentação, às vezes pode ser fundamental para enfraquecer, né, a luta. Então, é uma estratégia que a gente precisa enfrentar também coletivamente sobre modelo de cooperação que tanto tem destruído os territórios. Ele logo aqui, depois Carlos. Tá, é bom essa conversa, não tá? Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Inácio, sou de Palmas, Tocantins, e achei muito importante essas falas até aqui, até porque a gente faz parte da Caritas também, a Arquidiocesana, e eu percebo a dificuldade quando a questão dos projetos, quando para aprovar um projeto. É muito difícil, realmente, como foi falado aí. Porque tem tanta coisa, tanta burocracia.
E uma coisa que eu queria publicar para vocês aqui também, é a questão do desmatamento que vem acontecendo na nossa região, no nosso Tocantins. No início desse ano, o governador que foi eleito lá, que nós estamos com 17 anos que um governador não termina o mandato no Tocantins. É para a gente também aprender a votar, porque sempre o povo vota naquele que traz dinheiro na mão para ser eleito e vai sendo eleito. Então, nós estamos com 17 anos que um governo não termina o mandato. Mas esse governo que estava lá, que está suspenso, ele viajava quase sempre um avião fretado aí de 20 milhões e viajava para a praia, viajava para isso, para aquilo, e viajou para o exterior várias vezes, diz que para conseguir recursos para cuidar do meio ambiente. Só que ele facilita projetos de desmatamento para o agronegócio, mas não lembra de que esses recursos precisam chegar com mais facilidade para as populações necessitadas. É isso que eu queria dizer para vocês. Obrigada. Carlos? Quem quiser vir para a fila do povo aqui, ó, banco do povo aqui na frente. Tu tá querendo uma fila, né? Mas não tá nem formando essa fila toda. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Carlos Magno, eu sou do Centro Sabiá, que é a ONG lá de Pernambuco, trabalha no bioma Caatinga e também na região da Mata Atlântica. Eu fiquei super provocado, né? Assim, pelas perguntas, pelo tema, assim. E aí eu queria trazer uma provocação, porque assim, eu acho que a gente precisa. Eu escutei as falas com muita atenção, né? Me chamou muita atenção algumas falas. E fiquei pensando assim, talvez a gente precise, nesse campo assim, né, da influência, fazer uma separação do que é dinheiro de governo, né, de governo brasileiro. E porque o dinheiro da cooperação internacional também é de governo, só que do governo lá do exterior. Até para a gente fazer essa diferenciação. Realmente, o governo brasileiro tem umas exigências muito grandes que não fazem muitas vezes nem sentido na vida da gente, né? Você pensar que um projeto construído por uma comunidade que está, como a companheira disse, que só chega de avião ou de barco, você tem uma exigência tão grande, ou seja, é como se o próprio governo não reconhecesse o tamanho desse país e onde é que o nosso povo está e a condição que esse nosso povo tem. Então, acho que nós precisamos dar uma resposta ao governo, e eu acho que uma resposta, uma construção mesmo de uma resposta, de uma incidência para dizer, ó, esse tipo de edital, esse tipo de... não faz sentido para a gente. Ou seja, ele não chega, porque às vezes o Ministério faz o lançamento, né? Governos em geral são craques em vir assim e fazer aquele lançamento bonito, convidar toda a base social e dizer, estamos lançando aqui não sei quantos milhões, e na verdade, na hora que o edital faz, o governo sabe que está amarrado ali com um conjunto de normas e regras. Então, acho que esse é um campo que nós precisamos incidir para que os recursos do governo federal cheguem realmente na base, ou seja, nas comunidades. E eu vou dizer, eles chegam muitos na comunidade. Só que, às vezes, o jeito que chega não é o jeito que a gente quer que ele chegue lá. Mas eu queria falar de um outro dinheiro, e aí, desse caso, é da cooperação, o que a gente chama, né, de cooperação internacional, que, assim, se é internacional, é um dinheiro que não é do Brasil, ou seja, tá vindo lá com a Miséria, que todo mundo conhece aqui, com Rex, com Pão para o Mundo, ou seja, está vindo de outros lugares. Só que tem uma exigência do governo de lá também. Aí eu acho que, pelo menos na experiência do Sabiá, tem 32 anos, a gente tinha muito mais flexibilidade com o governo da cooperação internacional. Tinha muito mais. E para a gente, que é uma organização do local, era muito importante a flexibilidade que a gente tinha com esse dinheiro. Mas hoje, o dinheiro da cooperação internacional está quase igual, do ponto de vista da execução dele, do dinheiro do governo federal. Às vezes o dinheiro do governo, às vezes, e a gente, inclusive, disse isso a uma agência de cooperação alemã que está com a gente há 30 anos, diz assim, a sua exigência
para não ser colonial, ela tem que, no mínimo, obedecer às regras impostas pelo governo brasileiro. Você não pode impor regras para mim que simplesmente alienam o governo e dizem assim, não, a exigência é tão grande, maior do que a que o governo brasileiro faz. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa disputar do ponto de vista da cooperação internacional, dizer, a gente tem dito isso, eu só não sei se a gente tem conseguido dizer de forma tão organizada para que seja tão bem entendida, porque uma coisa é dizer, outra coisa é se entender. Uma coisa é a gente dizer, outra coisa é o outro entender o que a gente está dizendo. Porque nesse campo tem uma disputa. E por último, para finalizar, eu estava conversando no almoço ali com Fernanda e a gente estava dizendo assim, que às vezes tem uma coisa no mundo de 2025 que não é o mundo onde o Sabiá nasceu em 93, que Misério disse assim, a gente pegou, tinha uma casa lá, que é a nossa sede hoje, e a gente calculou 4 anos de aluguel e dava 30 mil reais, e a gente disse, Misério, vem cá, ó, 30 mil, dá para comprar. Compra. Isso não acontece mais, porque o mundo é outro, é diferente. Então, nesse mundo de hoje, a gente estava conversando uma coisa que é assim, que é a forma da gente falar. Ou seja, será que a gente está falando a mesma língua ainda? Será que o mundo tem mudado? E nos está exigindo uma mudança de abordagem, garantindo o meu princípio, a minha ética, o jeito de eu trabalhar, em quem eu acredito, qual sujeito que eu quero defender, o que é que eu tenho, né, no meu coração, garantindo isso. Será que a gente está conseguindo falar a língua da cooperação internacional, dos financiadores, da própria filantropia que estava aparecendo aqui? Porque a companheira disse, os jovens, eles querem ficar aqui, mas eles precisam de dinheiro. Eles precisam de dinheiro para ficar aqui. Então o projeto pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas se não gerar dinheiro para essa juventude, ela vai embora. Então, pensar como é que a gente aborda isso do ponto de vista da mudança da estratégia, da tática e não da estratégia para poder convencer. Ou seja, o povo está falando em adaptação climática, em justiça climática. Acabou de sair uma nota grande dizendo assim, essa COP, ela precisa ser a COP, não que vai falar de justiça climática, mas o coração dela é a justiça climática. Quer dizer, ó, COP no Brasil é a COP da justiça climática. Então, é preciso que a gente talvez mude um pouco a forma como aborda para garantir que a forma que a gente diga seja a forma que seja entendida. Ou seja, e aí tem uma mudança aí gradativa na forma que a gente conversa, sabe? E eu digo isso que lá na Caatinga a gente fala sempre as mesmas coisas, mas se a gente muda um pouquinho o jeito de falar, o povo entende. Né? Então a gente fala de conversa com o semiárido, aí vai no lugar, o cara diz, ah, legal, ele não está entendendo nada, ele disse, tá legal, mas ele não está entendendo nada. Aí eu digo assim, não, é adaptação climática. Aí ele, ah, agora eu entendi, vocês fazem adaptação climática. Eu disse, a vida toda a gente faz adaptação climática, mas a gente não chama assim. Então mudar isso é importante para, e aí em todos os campos, para garantir também essa adequação e essas ações. Obrigado, eu falei muito, não foi? Bom, Fernanda e Samuel. Fernanda primeiro, depois. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, né? Fazia tempo que não vinha para Belém e no melhor da COP, que é isso aqui, né? Eu queria dar uma sequência um pouquinho do que Carlos falou, né? A gente, eu hoje, né, estou colaborando com a REX e tem algum tempo, né, que teve que se mudar todos os formulários de projeto e ficaram mais burocratizados. Certamente Pão para o Mundo também vivencia isso. Isso tem uma relação direta com o momento em que eles também disputaram recursos públicos e o direito a usar recurso público, como foi falado aqui hoje mais cedo, dos governos deles para cooperar com a sociedade civil e movimentos sociais aqui em outros países, né? E isso é uma coisa que incomoda a REX também e a outras organizações, mas de fato está mais burocratizado para elas também. Então vem de balde, né? É burocratizado no governo brasileiro, é burocratizado se você for pegar financiamento internacional direto, e a burocracia também aparece entre organizações de sociedade civil europeia e brasileira. E essa discussão que ele colocou da decolonização, que a gente também tem encarado esse debate, né, de decolonizar também a cooperação, né, não governamental. Então, acho que nesse ponto aí é preciso uma abertura, sabe? Uma prevalência da abertura para conseguir estratégias.
e para a gente se ajudar. Eu acho que é tempo também, em alguns pontos, feedbacks interessantes nos ajudam a aliviar nos formulários, burocracia, etc. Em outros, em que a gente se ajude a criar outras arquiteturas de aquisição, alianças para isso, e que a gente se ajude também a lidar com esta burocracia, né? Então, acho que também tem uma demanda aí colocada em dois sentidos, né? Hoje se falou muito dos cortes, não do dinheiro de governo, que é o que vocês mais estão falando aqui, né? Mas falando aí do recurso das fundações historicamente parceiras, Sociedade Civil Norte-Sul, né? Acho que a gente precisa se abrir para duas coisas, porque eles também estão pensando, né? Eles também estão vivendo cortes e dificuldades. Como é que a gente se ajuda em arquiteturas e alianças estratégicas para aquisição? E como é que a gente divide o peso de certas burocracias, né? Para aliviar, porque em muitos casos, por exemplo, só para dar um exemplo bem prático, hoje precisa para fazer aquisição de recursos, por exemplo, na Suíça, política de gênero, política de um monte de coisas, de abuso sexual, blá, 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 e precisa também de uma tal política de salvaguarda ambiental. Quando eu peguei isso ano passado, eu falei, o que é isso mesmo? Né? Então, ou seja, aí a Rex tenta filtrar isso ao máximo e aliviar para os parceiros, mas alguma coisa vai ter que chegar daquilo dali, né? Nem que seja indicadores e blá, blá, blá. Então, acho que a gente precisa construir soluções juntas. Acho que também precisa de um outro olhar entre sociedades civis, né? Estou muito provocada com isso com os colegas, a gente tem se exercitado muito nisso, a gente realmente precisa encarar junto um outro momento também deste mundo e desta cooperação que tem laços históricos e que quer seguir tendo. Então, desde atualizar a linguagem, né, reposicionar temas, mas construir novas alianças, tanto para aquisição conjunta como para lidar, né, com esse fardo da burocracia e tentar advogar juntos, né, ou militar juntos para simplificar. Tá bem? Todo mundo quer isso. Boa tarde, eu sou o Samuel lá da Tocantins. Eu sou presidente da Ação Social da Arquidiocese de Palmas, instituição que trabalha com essa dimensão da cooperação. Eu tenho pensado ultimamente esse desafio da cooperação por algumas questões. Uma que eu tenho refletido é sobre a questão da presença do Estado. Eu não sou muito velho, mas sou de um tempo em que a cooperação na minha região financiou desde construção de centro comunitário, igrejas, carro das dioceses, a ação missionária das equipes, os centros de direitos humanos, enfim. Por mais de 20 anos, a Miséria, o Cordate, enfim, outras tantas, financiaram essas ações. Eu percebo hoje que, em alguns aspectos, o Estado chegou aonde nós chegávamos antigamente. Eu conheço história que a única escola que tinha no município é a escola paroquial. Hoje tem escola, tem CEMEI, tem creche. Isso vale para asilo, vale para creche, vale para a escola que eu falei, vale para uma série de coisas. Então, isso nos coloca um desafio da nossa ação, enquanto instituições, né? E aí eu fico pensando, a cooperação, quando olha para essa realidade, ela pensa o quê? Ela manda dinheiro para onde? O que ela... Então, é a primeira vez que eu participo desse debate, embora viva muito tempo esse debate, mas eu estou achando muito importante, porque me questiona muitas coisas. E a gente precisa refletir sobre isso, porque, de fato, né? A gente escuta por aí, o Brasil é a 8ª, 7ª economia do mundo. Precisa de dinheiro de cooperação internacional para fazer combate à pobreza, quando você tem o principal líder mundial com essa pauta todo dia falando na ONU, na COP, em todo lugar, de superação da pobreza. Então, eu estou aqui perguntando, né, o que isso nos implica, aquilo que a gente falou, talvez a mudança de linguagem, o que a gente precisa de fato defender enquanto instituições que carecem desse apoio. A fala do colega de manhã, do professor, é muito boa. Aqui na COP vamos defender um fundo internacional, não vamos abrir mão disso, mas acho que essa dimensão que o Estado brasileiro, ele é um Estado hoje grande. Vamos imaginar se esse modelo do Lula aí ganha determinadas eleições para frente aí, e esse processo de investimento em política social cresça um pouco mais. Talvez a gente chegue a uma realidade de bem-estar social europeu, em que a gente comece a mandar dinheiro para fora, em vez de pedir dinheiro de cooperação internacional. Porque me parece que um pouco a ideia era essa. Você tinha uma realidade tão confortável na Europa
que eles financiavam o terceiro mundo, financiavam a gente, né? Como é que fica isso hoje? Como é que eu queria ouvir alguma representante de uma cooperação internacional discutir sobre isso. Como é que eles veem a nossa realidade de Brasil nesse sentido? Um outro aspecto que eu coloco é que, veja, é um desafio para nós, quando acessamos determinados recursos e editais, a gente não reproduzir a ação do Estado. Eu estou numa experiência lá de tem tanto edital para fazer corte e costura, não sei o quê, isso aí, que o Senar faz, que o Sebrae faz, e todo mundo faz, e muitas entidades estão pegando esse recurso edital para fazer o que o Pronatec fez. Eu acho que nós estamos com um problema aí. A gente precisa, né? Eu vejo que a questão do conflito mesmo, onde tem conflito em territórios, aí você tem uma clareza um pouco melhor do financiamento, do projeto para apoiar essas realidades. Mas em algumas outras realidades, sobretudo, a gente tem eu estou vendo com muita dificuldade o acesso, porque em grande parte o Estado chegou e a gente está com dificuldade de dialogar com a presença do Estado. Tem muita gente que nega isso, mas não tem como negar que muitos lugares a política pública chegou, a escola, a creche, a alimentação, o restaurante comunitário, a cozinha está lá. Inclusive a cozinha solidária é programa de governo, né? Não é nada nosso. Então veja bem como é que é financiado, né? Uma ideia nossa, mas o financiamento grosso está vindo pelo governo. Então, pessoal, acho que eu queria trazer essa reflexão. Eu vejo que é um desafio para nós, enquanto instituições, dialogar com esse momento. Eu fico pensando que a cooperação enquanto estratégia, aquilo que uma colega falou, nós temos o desafio que é a formação política, que eles não querem muitas vezes financiar. É muito uma ação direta. Então, tem muito edital sobrando por aí. Se você tiver uma equipe boa, técnica, política, que sabe o que quer, acessar recursos parece que nem é o mais difícil. Agora, é muito difícil você ter uma cooperação que quer financiar, por exemplo, um quadro de instituições para além daquele projeto em si. Você ter ali um administrativo, um executivo, para tocar a ação, estudar editais, fazer o aporte do recurso e executar. Agora, para executar ações, e aí nós temos um outro desafio, eu não vou entrar, mas se alguém quiser debater, é o tal das emendas parlamentares, né? Tem muita emenda aí, tem muita gente pegando emenda parlamentar, e ela está sendo quase que um dos instrumentos da cooperação nacional, é a emenda parlamentar que está financiando meio mundo de entidade. Obrigada, Samuel. Eu vou me inscrever na fala de Samuel aqui, antes de passar para a Vaninha. Uma é que eu acho que essa fala de Samuel é bem importante para a gente perceber o processo e a nossa própria história e vivência de organização, né? Quando a gente está olhando para as políticas públicas, para o que a gente está colhendo hoje, né? Para a gente fazer feito a Aurélio lembrou de manhã, não jogar o menino, a água e o sabonete fora, né? A gente joga um e segura o outro. Porque o que a gente vive hoje é resultado da nossa própria luta, né? Dos movimentos e organizações sociais ao longo de muitos anos. Por isso que a tática ou a estratégia, para usar as palavras aqui colocadas, foram se adequando ao longo dessa caminhada, né? Então, a gente precisa olhar para isso valorizando o que é o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, o que é o PENAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o que são as escolas de referência, o que são os investimentos em creche e várias outras políticas que a gente tem tido hoje fruto do resultado da organização política ao longo dessa caminhada. Está tudo bem? Não. Mas a gente não quer retroceder, né? Então, qual é a nossa perspectiva de olhar para essa cooperação? E aí eu vou lembrar a fala de Messia, né? Existem investimentos públicos no Brasil que estão dando conta de questões concretas, né? Então, tem aí a escola, o posto de saúde, as UPAs. Eu também sou de uma organização que está completando 60 anos e que desses 60 anos
construiu escola na zona rural, abriu rua, via, com recursos de cooperação, como foi colocado aqui. E ao longo desses 60 anos, muito aprendizado foi feito da nossa própria prática. O que é mais conveniente no momento em que o próprio país vai respondendo às demandas e às necessidades. E aí eu quero só, para passar para a Vaninha, lembrar que o nosso desafio é o desafio da escuta apurada. Se a gente está dizendo, e aqui foi por onde nós falamos, que o território é o lugar da denúncia e do anúncio, nós precisamos estar atentas às escutas do território, no território. O que é necessário para adequar a estratégia, para pensar a tática, como falou Carlos Magno, que seja coerente com a demanda atual. E aí Messia falou, lembrou para a gente hoje, né? As questões ligadas ao feminismo, ao racismo, a outras demandas que estão postas aí e que são processuais. Nós não vamos resolver com o investimento X até o final do ano, né? Esse resultado não vai chegar a curto prazo, ele vai chegar no processo, na caminhada. Então, é para isso que a gente tem que ter o olhar e a escuta apurada sobre a realidade, seja do território, seja de algumas populações específicas. Então, Vaninha, venha, chegue. Já falei demais como facilitadora. Rivane Arantes. Boa tarde, gente. Eu sou Rivane Arantes, eu venho do Recife, de uma organização feminista chamada SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, a mesma organização da pequena, que não sei onde ela está, por aqui, Messia. E eu estava assim, a gente no SOS, a gente sempre faz o exercício de pensar quais são esses desafios, né? Quais são as estratégias coletivas que a gente pode realizar nesse contexto de desfinanciamento, né, de desarticulação, enfim. E a gente tem pensado que se supostamente os governos têm feito coisas, têm investido em processos que possam responder aos direitos, eu estou levando choque. Responder aos direitos, fica parecendo que a gente, organizações como as nossas, movimentos coletivos, não tem mais sentido, né? Mas aí a gente lembra que não tem democracia se não tiver a crítica ao Estado, não tem democracia quem não fizer a defesa dos direitos, que a luta por direito é a própria condição da gente manter a possibilidade de ter direitos, porque nada está garantido, não é verdade? Não tem legislação, não tem protocolo que garanta a vivência dos direitos na prática. Então, vamos precisar sempre daquele pentelho que vai ficar cobrando a implementação, a realização dos nossos direitos. E eu acho que essa é parte da nossa tarefa. É por isso que não tem como ter democracia se não tem sociedade civil, né? Sociedade civil organizada, movimentos sociais que estão na disputa pela política, que estão na disputa pela economia, que estão na disputa pela cultura, inclusive, né? Então, assim, nessa perspectiva, eu penso que o que está em jogo, o que está em questão é quem, nesse momento, é quem está dominando o jogo de poder no norte global, né? Nessa disputa justamente pela exploração, pela dominação do sul global. Quer dizer, quem tá disputando, quem é que pode explorar as riquezas naturais, como uma companheira falou por aqui, que estão do lado de cá do Equador, né? Quem está disputando a exploração da força de trabalho. A gente nunca viveu num mundo em que a precariedade das condições de vida e de trabalho estão tão explícitas, né? E eu acho que também a exploração, inclusive, e a construção dessa economia digital que a gente está imersa nela e a gente sequer se dar conta dela, né? Então, o que está em jogo também, do nosso ponto de vista, é principalmente a ampliação da indústria bélica, é a movimentação do capital que se desloca da solidariedade e da cooperação para o investimento em armas.
né, para o investimento nas guerras de Gaza, da Ucrânia, nas guerras não faladas em países de África, em vários países de África, inclusive ao mesmo tempo, na guerra contra supostamente o narcotráfico aqui na América Latina, que no fim das contas é a guerra contra o povo negro, né? Então é isso que tá em disputa. Como é que a gente aumenta a indústria da arma, né? E com ela domina o mundo. Então acho que uma outra coisa em disputa, especialmente nesse contexto aí de crise climática, crise socioambiental, é justamente a implementação das falsas verdes soluções, como se elas fossem verdadeiras alternativas, em detrimento justamente dos modos de vida das populações tradicionais, mas também das populações que não são tradicionais, que estão nas periferias das grandes cidades, que estão aí em outros lugares e que também têm modos de vida, que também têm formas de enfrentar esse mundo, né? E aí as nossas estratégias, eu comungo com aquelas que pensam que a COP, agora que a gente está vivendo aqui a COP, o espaço oficial, ele lida com negociação, né? Lida com os governantes, os chefes de Estado vêm para cá para negociar. E do outro lado tem nós, a cúpula dos povos. E nós lidamos com articulação, e nós lidamos com luta. Vejam que a gramática é diferente, né? Isso significa que do lado de cá, do lado da cúpula, a gente não está transigindo com os direitos, a gente não está negociando com os direitos. Deixa eu ver meu papel aqui. Não está negociando com os direitos. Então, a COP, que é esse espaço aí oficial de negociação, ele é reformista, ele não é transformador, porque ele está negociando justamente o modelo de economia que causa o problema que a gente está junto aqui sendo convocado para resolver o problema. Então, é a transição da mesma coisa pela coisa mesma, como diz muito bem a professora lá do Pará, né? Então, a transição de que eles estão falando, que é só energética, é só do carbono, ficamos pensando que não é só uma transição de carbono, uma transição energética. A transição precisa ser da segurança alimentar, a gente precisa ter uma outra transição para uma outra sociedade antipatriarcal, anticapitalista, antirracista, sobretudo. Então, tem outras transições para uma condição de soberania, de fato, soberania popular, que a gente precisa conversar muito sobre isso. Então, assim, eu penso que lutar é denunciar e é anunciar, como você está colocando aqui, né? E que os direitos, eles são sempre, não cai do céu, né? Feito essa chuvinha aí. Eles precisam ser sempre mobilizados, precisam ser sempre construídos, e eles só serão construídos e mobilizados pelas mãos, pelos pés, pelo corpo todo daquelas pessoas que são exploradas e oprimidas, como bem dizia Paulo Freire, né? Só os explorados e oprimidos é que vão, de fato, se levantar, porque ninguém vai fazer por nós, na verdade, né? Então, assim, mais uma vez, isso explica a importância de organizações e de movimentos sociais como os nossos, que estão na batalha pela construção aí de um outro mundo. E para finalizar mesmo, né? Uma estratégia que a gente já vem realizando há muito tempo, não é de agora, que é isso que a gente está fazendo aqui. Está junto, em articulação, em solidariedade, né, discutindo e tentando fazer junto as coisas, apesar da nossa diferença e apesar das desigualdades que existem entre nós, porque existe desigualdade entre nós, não é só diferença, né? Então, articulação e solidariedade é fundamental, é uma estratégia, já está sendo vivenciado. Acho que é isso que o PAD, inclusive, acredito, fomenta na sua ação cotidiana. Mas essas estratégias, elas não podem ser pretexto para financiadores, cooperadores, governos desfinanciarem a nossa ação, né? Então, eles já estão fazendo tudo ali, se juntam e dá certo de fazer junto, sabe? Isso não pode ser pretexto para a desresponsabilização, né? Há de se pensar que há uma dívida histórica com nós que estamos no Sul Global. Então, há de se pensar que precisa
de reparação, que nós precisamos de reparação. Quando tudo faltar, pelo menos a reparação, que não é transformação, mas é parte. É parte do que a gente, inclusive, veio cobrar aqui nessa COP. É isso. Obrigada. Obrigada, Vaninha. Então, eu acho que a gente já pode ir caminhando para... Tem mais alguém que quer se inscrever? Então, queria aproveitar essa fala de Vaninha para a gente ir caminhando para o final da nossa sessão de agora à tarde, né? Esse era o nosso objetivo, de estabelecer mais uma vez o diálogo entre nós, para que a gente possa socializar as nossas demandas, mas também as nossas observações sobre o nosso território e sobre a nossa forma de organização, mas especialmente sobre possibilidades de estratégias e de ações conjuntas. E aí eu quero pegar carona na fala de Rivane, que lembrou das negociações. Nós estamos num ambiente em que só se fala em negociação, mas tem coisas que são inegociáveis para nós, né? A nossa organização social e política, a nossa organização como movimento, como território, como luta, como base para defender a democracia e para defender direitos no Brasil e no mundo, é inegociável, né? Então, isso é o que nos move, o que nos movimenta, o que nos faz estar aqui, dedicando uma parte do nosso tempo para pensar sobre o que se negocia e o que não se negocia, né? Então, tem elementos que a nossa luta, a nossa caminhada, aquilo que nós fomos acumulando ao longo da nossa trajetória como militantes, como ativistas em diferentes situações, é o que não se negocia, né? É isso que nos reúne numa tarde como essa, enquanto um programa que se propõe a articular, a dialogar e a incidir politicamente sobre cooperação. E entendendo a cooperação não só como a cooperação financeira, né? Mas a solidariedade entre povos. É isso que também nos propõe o PAD, não só nesse momento, mas nesse momento que é importante. E aí a gente tem os elementos que não se negociam, e é sobre esses que a gente quer estabelecer e fortalecer os nossos vínculos, né? Independente de onde a gente esteja, em qual região do país, se a gente está num território indígena, se a gente está na cidade, se a gente está numa área de assentamento de reforma agrária, isso importa pouco se a gente lembra que tem laços de solidariedade e de vínculos e de cooperação que nos reúne, né? E que nos reúne no tempo que é o tempo oportuno da luta e da resistência. Então, nesse sentido, eu queria agora convidar o Marcos e a Alê, que são também da coordenação do PAD, assim como Júlia é a secretária executiva, a Kátia, que também contribui muito com a comunicação do PAD, além de mim, que represento a diaconia na coordenação do PAD, a Sônia, que representa a SESI, o Marcos, da Ação Educativa, e a Alê, que é do MAB, do Movimento Atingidos por Barragem. Aqui, nós nos propusemos a levantar alguns pontos a partir da discussão de hoje, mas não só da de hoje de manhã, porque nós tivemos outra em abril, que essa é uma sequência, e também está Vicente ali da coordenação do PAD, e eles vão trazer só para a gente os pontos principais para a gente validar aqui com vocês, que são importantes no diálogo sobre cooperação. Oi, gente, boa tarde. Então, para nós finalizar esse momento, né, nós queremos trazer algumas ideias centrais, como a Vanessa falou. A nossa proposta é construir uma carta afirmativa e propositiva do que nós conseguimos consolidar, construir de análise e de elementos aqui hoje, mas seria bastante desafiador já ter a carta pronta. Então, o que nós fizemos? A gente elencou ideias centrais, e aí nós vamos falar quais são essas ideias centrais, e nós vamos estar
no esforço de elaborar, então, em formato de carta afirmativa, enfim. Agora, ainda durante esse período, né, aqui das atividades em Belém, que nós estamos por aqui em muitas coisas, para publicar ela, né? Possivelmente não tem todos os detalhes do que nós falamos aqui, porque foi uma grande riqueza o debate, mas tinha companheiros, companheiras, pela manhã, que estavam relatando, ou seja, estavam pegando todos os suspiros, né? E aí nós vamos conseguir complementar aqui e também ter um relato mais detalhado. Então, nós vamos passar esses pontos. Oi, gente, boa tarde. Obrigado. A Alexandra trouxe assim, né, com o nosso olhar de cuidado metodológico, a gente pode não ter, de fato, relatado tudo, mas também fiquem atentos se nós formos muito criativos, tá? Se a gente se empolgou, ficou mais assim, opa, aqui tem caldo. Então, assim, se a gente for criativo demais, também vocês olhem na proposição aqui. Então, tanto que faltou como que pode estar em excesso. Mas das 16 ideias forças, que vocês falaram muita coisa legal, de manhã e à tarde. Então, assim, o mundo vive hoje um momento de profunda reconfiguração geopolítica, marcado por guerras, crises econômicas, pelo avanço de forças autoritárias e conservadoras em diversas regiões, e vez por outra, a expressão pública de forças políticas diferentes também das hegemônicas, tá? Esses processos têm modificado profundamente a cooperação internacional, alterando prioridades, redirecionando recursos, fragilizando o multilateralismo. O resultado é um estreitamento do espaço político-financeiro, das organizações comprometidas com a defesa dos direitos humanos, da justiça social, da democracia, da igualdade e da sustentabilidade. Isso foi um início, uma coisa mais geral que nós lemos, né? O segundo ponto é, especificamente no caso da cooperação internacional, estamos tratando de um sistema articulado, mas com várias disputas em curso. Forças conservadoras tentam destruir os poucos avanços em relação ao sistema de cooperação que relacione agenda e valorização dos direitos sociais aí ao desenvolvimento e meio ambiente. A própria fragilização aqui do sistema ONU, que está sob ataque dessas forças, é um reflexo desse movimento conservador internacional. Terceiro ponto, há um descompasso entre os compromissos multilaterais e as práticas efetivas, embora instrumentos como Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, no caso do 17, reafirme a importância da cooperação global para o desenvolvimento sustentável. Na prática, observa-se o enfraquecimento de mecanismos coletivos e o fortalecimento de relações bilaterais, às vezes assimétricas, que perpetuam dependências históricas, e o aumento dos recursos para a indústria bélica. Pasmem. Aí um quarto. Percebe-se ainda, o pasme foi só um comentário adicional, tá? Não está escrito no texto. Então, percebe-se ainda uma falta de ação por parte da filantropia brasileira frente a esse contexto. E compreendemos que é um momento de intensificar a atuação e assumir um papel mais protagonista no apoio às organizações da sociedade civil brasileira. Aí o quinto elemento, destacamos a centralidade das organizações da sociedade civil na defesa da democracia, a necessidade de fortalecer a autonomia política e financeira, condições indispensáveis para sustentar agendas de direitos e transformação social. Experiências aí dos fundos comunitários, territoriais, que foram vários trazidos aqui, né? Mecanismos baseados na confiança, são caminhos concretos para promover sustentabilidade e redistribuição de recursos. O Brasil é uma referência para o seu conjunto de iniciativas indígenas, quilombolas, feministas, que demonstram a potência das práticas locais de solidariedade e resistência frente ao cenário global adverso, como expressão da vitalidade e multiplicidade das iniciativas e quantidade de organizações e movimentos, grupos de economia solidária e grupos aí econômicos geral, presentes aqui em Belém. Sexto, importante a valorização e o protagonismo dos povos tradicionais, comunidades, organizações de base, que conhecem os territórios, as realidades, para dizer o que é necessário para as nossas comunidades,
com olhar de gênero, raça especificamente. Valorização para a superação das burocracias dos editais e projetos que dificultam justamente a participação desses sujeitos na disputa por esses editais. Sétimo, as organizações sociais, comunidades locais, tradicionais, mulheres, jovens e diferentes etnias são quem cuida da natureza há muito tempo. E por isso é preciso fazer também o fortalecimento institucional dessas organizações que nós sabemos, né, no caso eles falando, e temos a capacidade de fazer. 8. Das reflexões emergiu a convergência sobre a necessidade de construir uma nova arquitetura da cooperação internacional. Uma arquitetura descentralizada, participativa, ancorada nas experiências concretas dos povos do Sul global, pautada na reciprocidade, na justiça, na solidariedade e na defesa da vida em todas as suas formas. Nosso jogral aqui. Aí a segunda parte do documento, então, continuando nessa parte, né, das proposições, vocês perceberam que o documento ele tem uma parte mais analítica e agora de proposições, né? Fortalecer atitudes de resistência para não transformar a natureza em ativos financeiros, pensar um sistema democrático de financiamento. Sem sociedade civil forte, não existe financiamento e não existe proteção da natureza e dos direitos. Se faz urgente descolonizar a cooperação, que significa romper com a lógica de dominação, reconhecer o protagonismo dos territórios e das comunidades que há décadas sustentam práticas reais de resistência, cuidado e bem viver. 11º, que precisamos pautar formatos mais acessíveis de chegar aos recursos para as nossas organizações, capacitando as pessoas e as organizações para acessarem esses recursos, porque as organizações têm capacidade de fazer. 12º, que os projetos de mineração, agronegócio, energia trazem grandes processos de violação de direitos humanos e ambientais e que nós precisamos fortalecer as comunidades que estão sendo atingidas por esses diversos projetos e pelos seus movimentos para fazer o enfrentamento. 13º, que temos muitas experiências, diversas experiências positivas, por exemplo, foi citado produção de energia sob controle das comunidades e que precisa ser fortalecido com ampliação dessas experiências e a cooperação é importante para isso. 14º, que é necessário ter uma estratégia para fortalecer a cooperação norte e sul, né? E com temas como gênero, povos tradicionais, adaptação climática. E fortalecer os vínculos entre os diversos povos como uma relação de cooperação mútua, né? De ida e vinda. 15º, concluímos que a disputa em torno das políticas de cooperação, em essência, é uma disputa pela própria democracia e pelos caminhos do desenvolvimento, e que fortalecer a sociedade civil, descentralizar os recursos e reconstruir laços de confiança é o caminho para uma cooperação justa, solidária e emancipatória. Reafirmamos o caráter público, democrático e transformador da cooperação internacional para o desenvolvimento como uma tarefa urgente e política. E 17º, que o acúmulo do PAD reafirma o seu compromisso em seguir articulando forças, reflexões e práticas que apontem para uma nova cooperação internacional, que seja descolonizada, equitativa e enraizada na solidariedade. Eu vou passar para a Julinha, cumprida a minha tarefa, vou entregando. Obrigada, Vanessa. Palma para Vanessa! Então, só para lembrar, está passando uma lista para assinar. Nessa lista a gente pede o e-mail. Isto é, esta carta nós queremos mandar compartilhar com vocês pelo e-mail que vocês estão registrando aí.
A outra nós vamos, obviamente, divulgar nas redes, nas mídias, enfim. A Kátia tem uma longa tarefa pela frente aí de fazer essa carta chegar em vários lugares. Mas, além disso, nós vamos dirigir essa carta às direções, aos conselhos das agências de cooperação, das fundações, né? De todos os atores políticos envolvidos neste campo da cooperação. Mas também vamos dirigir esta carta ao governo brasileiro, tendo em vista questões que foram ressaltadas aqui, críticas, observações feitas com relação a esse formato de política de financiamento com recurso público, tá bom? Então, a ideia é essa, da gente ter essa carta com nossos posicionamentos e a gente divulgar o máximo possível. Muito obrigada. Bianca, você tem um recado. Bianca está aqui? Ou é Sônia? Desculpa, me chegou o nome da Bianca. Era para ser Bianca. Boa tarde a todas as pessoas. Que alegria que a gente começou bem de manhã, não é? Estamos encerrando também alto estilo aqui com essas reflexões todas que foram feitas. Nós vamos ter um intervalo, mas o tapiri continua, que a gente não veio de longe aqui, só para poder a gente fazer de conta que está aqui, né? Ouvir a mesa do PAD e ir embora, que a gente não quer. Então, daqui a pouco, às 17h30, nós temos uma roda de diálogo sobre não há justiça climática sem justiça na comunicação. Então, nós vamos ter uma galera aqui bem legal, que atua na área da comunicação, para falar sobre essa questão climática. Também como isso se interliga com a comunicação. Às 18h30, nós vamos ter uma roda de diálogo sobre Vozes da Terra, troca de saberes indígenas sobre clima e sustentabilidade. E aí a gente vai ter tanto representações indígenas do Brasil, da América Latina e da Nova Zelândia. E depois faremos o lançamento da publicação e do vídeo do projeto da SESI com a União Europeia, Patapiri, Rio de Memórias, Patamaimu, Rio de Memórias. Então, a gente ainda tem aqui uma longa caminhada pela frente. Esperamos contar com todos vocês também.